Não, porque a igreja colocou o Galileu lá na fogueira e etc, etc. Eu sei que você é um estudioso desse assunto, que eu vi no seu blog. Ela repete o nome do blog para nós? O blog é o Tubo de Ensaio. Tubo de Ensaio. Isso. O endereço é www.gazetadopovo.com.br/blog/tubo de ensaio. Porque é um blog de ciência e fé. Então é muito interessante. E vocês vão ver com que profundidade o Márcio trata esse assunto. Márcio, vamos lá no Galileu. Pois é, o Galileu ele é considerado aí, por muita gente como o primeiro mártir da ciência. Claro, é uma bobagem e tal, mas é porque ele foi um dos pioneiros, ou talvez o pioneiro, né, professor, do método científico. Porque antes dele, nas questões sobre a natureza, se recorria muito à autoridade, especialmente à autoridade de Aristóteles. Então, se Aristóteles disse que o universo é assim, então o universo é assim. Acabou. Galileu chegou e disse, não, nós temos que tentar descobrir fazendo experiência. E com isso ele lançou uma revolução, uma grande revolução científica, porque ele derrubou o argumento de autoridade na ciência, né, que é como a gente chama. O argumento de autoridade é dizer, algo é assim porque a autoridade tal disse que era assim. Uma pessoa, um livro, o que for. E tem uma história curiosíssima sobre Galileu. No dia em que saiu o resultado do vestibular da Universidade Federal do Paraná no começo de 2009, eu fui fazer a reportagem e aproveitei que estava ali vários estudantes de ensino médio ali esperando sair o resultado e perguntei para alguns deles, o que você lembra de ter aprendido no ensino médio sobre Galileu? A maioria não lembrava nada. E um lembrou que Galileu foi perseguido porque disse que a Terra era redonda. Então, para a gente ter uma noção do tamanho da desinformação. Mas o que aconteceu com Galileu, na verdade, foi uma série de grandes equívocos, assim, e não só por parte do Galileu, mas também por parte de pessoas da igreja, né? Cometeram também alguns, a gente não pode ignorar esse fato. Porque o Galileu realmente ele tinha razão quando ele defendeu o sistema de que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Quanto a isso, ele estava completamente certo. Mas a maneira como ele tentou defender isso é que lhe causou problemas. Porque ele tentou forçar uma nova interpretação da Bíblia. Há trechos na Bíblia em que falam, o sol se levanta, o sol se põe, e que dariam a entender que na verdade... do sol de Josué, né? Pois é, que na verdade o sol é que giraria em torno da Terra. O problema é que Galileu tentou fazer isso numa época muito ruim para esse tipo de debate teológico. Porque muito antes de Galileu, Santo Agostinho já dizia que os relatos, especialmente do Gênesis, né, nem tudo era para ser lido literalmente, ao pé da letra. Mas Galileu viveu no pós-concílio de Trento, que foi uma grande reação católica contra o protestantismo. E por causa da ênfase na interpretação da Bíblia que os protestantes têm, o Concílio de Trento resolveu, por uma precaução, proibir os leigos de fazer novas interpretações da Escritura. Quando Galileu tentou fazer essas novas interpretações para que a Bíblia se acomodasse à teoria de que, na verdade, era a Terra que girava em torno do Sol, isso lhe causou problemas com a Inquisição. E uma coisa interessante de Galileu é que, na verdade, ele não tinha a prova científica de que era a Terra que girava em torno do Sol. A prova que ele achava ter, que era a questão das marés, ele dizia, como a Terra se movimenta, isso, digamos, chacoalha a Terra e faz com que as marés subam e desçam. Essa prova estava errada. Depois se descobriu que, na verdade, as marés são provocadas por outros fatores. E ainda havia, como na época não havia instrumentação científica avançada como temos hoje, ainda havia o problema do senso comum.
Porque se eu estou andando de carro, por exemplo, eu percebo o movimento, eu sinto o vento batendo no meu rosto se eu estiver com a janela aberta. Agora, como é que a gente vai dizer que a Terra está se movimentando no espaço a centenas, milhares de quilômetros por hora, se a gente não percebe? Se a Terra está tão veloz, não devia haver um vento arrasador que destruísse com tudo, e na verdade não havia esse vento. Então a questão do senso comum também atrapalhou Galileu nesse caso, né? E não foi por má vontade da igreja. Um dos cardeais que cuidou do processo de Galileu, do primeiro processo de Galileu, foi o cardeal Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino, né? São Roberto Bellarmino. Em uma carta a um astrônomo, a um outro astrônomo italiano, ele disse que se houvesse provas, se a ciência trouxesse provas de que a Terra girava em torno do Sol, então a atitude mais sensata seria aceitar que a nossa interpretação da Bíblia pode não estar correta. Porque a insensatez seria desprezar a prova científica, que está ali diante de nós. Mas como Bellarmino, ele tinha a convicção de que essa prova não existia. E na época de Galileu, realmente não existia. Não existia. Aliás, a prova, a gente sabe, como físico, que a prova de que o Sol é que é o centro e a Terra é que gira, só veio em 1800 e pouco, com o pêndulo de Foucault. 2 séculos depois. Só em 1800, 2 séculos depois, realmente. Ô Márcio, a gente precisa fazer um intervalo que está na hora, mas depois você vai completar esse assunto de Galileu respondendo assim: o Galileu, ele foi preso, foi torturado, foi morto na fogueira com alguns dias. Você vai responder isso depois, ok? Vamos para o intervalo, a gente já volta.